Aqui é trabalho, gurizada, feriado e tem muito assunto na dupla Grenal pra gente debater e analisar. E a gente abre o Donos da Bola RS desse feriado de 2 de novembro, quarta-feira, na Band TV para o Rio Grande do Sul, live do YouTube Mundo Afora, com a informação do Tiger Junk. Tem técnico liberado no mercado. Tiger, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola na Bandeirantes. A gente vai começar contextualizando porque este vai ser um dos temas de debate do programa de hoje. Eduardo Cudê não é mais técnico do Celta de Vigo, para alegria ou não de Fabiano Baldasso. Ele teve a sua demissão comunicada oficialmente pelo clube espanhol na manhã desta quarta-feira. Ontem à noite já estava sendo dada como certa a demissão do técnico argentino, que por mais de 2 anos esteve em Vigo. Ele estava no Celta desde que saiu do Internacional da metade para o fim da temporada de 2020. Ele era o 16º colocado do Campeonato Espanhol, em 12 partidas tinha conquistado 11 pontos. Um começo ruim na Liga Espanhola, por isso foi demitido agora nesta manhã, Meneghetti. Um começo ruim? Esse rapaz fez um horroroso trabalho lá no Bangu da Espanha, que é o Celta, desde que ele chegou. Desde que ele chegou, ele teve... Qual foi? Não sei se tu tens essa informação, tu é um dos melhores repórteres do estado. Qual é o aproveitamento total em porcentagem de Eduardo Cudê como técnico do Celta desde o minuto que chegou? Por gentileza, Tiger Junk. Será pauta ao longo do programa. Será pauta É que assim, ó, Tiger, eles não leem o script, tem um roteiro. Eles querem esculhambar porque é feriado. Eles estão tudo oriçados. O Renato deu uma coletiva agora polêmica, a gente já vai dar o resumo para vocês. O Inter joga hoje. E a enquete interativa é sobre a demanda, a necessidade de Baldasso poder votar em Eduardo Cudê. Tá na live do YouTube, aba Comunidades. Se você tivesse apenas estas duas opções, quem você contrataria para técnico do Grêmio? Eduardo Cudê ou Renato Portaluppi? A gente já debate. Segura a tua onda, Baldasso. Tiger, o Inter joga hoje. Qual time o Mano Menezes coloca em campo? Vamos lá, vamos botar esse time do Internacional, Meneghetti, que enfrenta hoje o América Mineiro e vem sendo uma sequência do que o Mano vem apresentando nas últimas partidas. O goleiro Kehler está confirmado. A defesa de Bustos, Moledo, Vitão e René. O mercado volta, mas volta no banco de reservas. A dupla de volantes, de Johnny e Depena. Uma linha de 3 meias, tendo Edenilson, Alan Patrick e Pedro Henrique. Na frente, o centroavante Alexandre Alemão. Esse é o time do Internacional para encarar hoje, 4 da tarde, horário diferente, 4 horas da tarde, a equipe do América Mineiro, Meneghetti. Que mobilização tem o Inter para esse jogo, JB Filho? Olha, Meneghetti, a mobilização de um time que só vai buscar o 2º lugar do Campeonato Brasileiro. E quando eu falo só, é que é o seguinte, o Inter vai tentar a grana, porque a única motivação que tem, ser 3º ou 4º, vai do mesmo jeito para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, e o Inter já está classificado. Mas tem uma diferença aí de 2 a 3, podemos chegar a 4 milhões, dependendo se for 3º ou 4º, de reais, 4 milhões de reais, que faz diferença. Fora isso, também tem o lado anímico, né? O lado do Internacional de, ser 2º colocado, dizer assim, ó, quase fomos o time que mais chegou perto do título, consolidando um trabalho do técnico Mano Menezes e tudo mais. Mas eu já vou adiantar, eu sei que não é a hora ainda de apostar na KTO e tudo mais, mas eu não tô otimista pro jogo, não. Baldasso. A motivação do Internacional é continuar mostrando para a torcida que alguém lá dentro se importa com o fato de que nós estejamos tendo um ano vexatório, em que nós perdemos um gauchão que sequer fomos à final para o pior Grêmio da história, tomando 3-0 deles dentro do Beira-Rio, que perdemos para o Globo, um dos 2 ou 3 maiores vexames da história do Inter, perdemos para o Melgar. Não disputamos título nenhum na temporada e completamos mais um ano sem ganhar um título. Completamos no ano que vem 12 anos sem título. Então, quando um jogador do Inter entra em campo agora, é pela dignidade, é por vergonha na cara, porque nós, colorados, tivemos vergonha dessa temporada. Ribeiro Neto. Eu poderia fazer uma pergunta para o Paulinho, comandante? Paulinho, por favor, diga aí pra gente, se houver 2 empates no jogo do Inter e do Palmeiras é título para o Palmeiras? Não, nem precisa jogar o Palmeiras se o Inter eu perguntei para o Paulinho. Não, mas não precisava perguntar, era só ter lido. Vai, Paulinho. Vou responder.
O Inter só permanecerá vivo depois do jogo em BH se vencer a partida. Se o Inter empatar ou perder o jogo, o Palmeiras é campeão após o jogo do Inter. Tá, mas se o Inter ganhar e o Palmeiras também ganhar, o Inter tá vivo? Não, o Inter não consegue mais alcançar o Palmeiras. Por quê? Se o Inter vencer todos os jogos, inclusive derrotar o Palmeiras na última rodada, vai chegar a 76 pontos, 7,6. Se o Palmeiras vencer hoje, já vai a 77. E se o Palmeiras empatar? Bom, se o Inter vencer o Palmeiras e empatar, bom, aí o Inter segue vivo. Tá bem. Ribeiro. Assim, onde é que vocês querem chegar? Vocês estão achando que vai dar para ser Não, não campeão? quero chegar, não. Eu só quero clarear para mas vocês. Eu quero chegar aqui onde eu tô. Não, é que a pergunta foi qual era a motivação. Isso aí não é motivação. Isso não. Eu vou dizer, tá. Eu acho que O Mano Menezes já disse várias vezes no coletivo que o Inter não vai ser campeão. O Internacional não tem o direito de se entregar antes de... Tá bem, tá bem. Desculpa, tá, mas... enfim, eu acho que o Inter ganha o jogo contra o América Mineiro, que tem mais time, é um time maduro do Internacional, tá? E eu não sei, aí, o Inter se ganhar hoje sacramenta no segundo lugar ou não? Não. Não. Depende do resultado do paralelo, né? Ah, então tá bem. Vai dar tudo Tem certo, 4 tá jogos ainda, Beto. Tem 4 rodadas ainda, tem muita coisa. Nessa torcendo pra quem, rodada César? não vai ter como. Eu não consegui entender. Até agora, desculpa, CCD. Eu até agora não consegui entender o raciocínio do Ribeiro. O Inter não tem o direito de se entregar. Gente, na boa, o Mano Menezes já jogou a toalha e jogou a toalha corretamente. Vai, Três César, vezes A no motivação coletivo. deste programa, Meneghetti, a motivação, ó, a tua empolgação, Ribeiro, foi um troço impressionante. O JB também, sorriso e mais sorriso, mostra o que a gente cansa de falar aqui. Pontos corridos hoje, tendência hoje, o Inter não vencer, empatar e o Palmeiras festejar das 6 até as 9 o Campeonato Brasileiro e acabou. Parem de achar que pontos corridos é bom. Parem, a nossa cultura não gosta desse negócio. Nós estamos procurando motivação aqui no jogo do Inter hoje. Pelo amor de Deus. A justiça... Abre a câmera aí, Chiclé. Abre aí, Chiclé. Dá a câmera aberta aqui. Eu queria apresentar para o Ribeiro Neto a tabela do Campeonato Brasileiro. Ribeiro Neto, tabela. Ribeiro, tabela. Vamos dar uma olhada nisso aí, para tu ver as colocações e entender. Se quiser, eu te apresento nos corredores também o Paulo Pires. Quando tiver uma dúvida, tu pergunta para ele. Paulinho, agora eu quero te fazer uma pergunta. Se lá vai ter um momento que vai ter o sorteio, o chaveamento da Libertadores da América. O Internacional ser segundo ou quarto lugar, muda alguma coisa de cabeça de chave ou não? Não faz nenhuma diferença porque o Inter provavelmente não será cabeça de chave, porque tem um ranking na Conmebol, os cabeças de chave são pelo ranking da Conmebol e provavelmente o Inter não esteja entre os 8 melhores ranqueados. Então o Inter não deve ser cabeça de chave, então não importa se o Inter vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto, não tem essa questão através do brasileiro, apenas pelo ranking da Conmebol. Mas o Palmeiras ser campeão brasileiro, não é certo que ele é cabeça de chave, então? Não, o Palmeiras vai ser porque o Palmeiras já vem com 2 Libertadores na sequência, então pelo ranking na Conmebol, certamente Palmeiras, Flamengo, Boca e River, que já estão classificados, serão cabeças de chave. O Inter não deve estar entre os outros 4 cabeças de chave. Então, certamente, Palmeiras, Flamengo, Boca e River serão cabeças de chave. Vamos quebrar o script, vamos colocar agora. Daqui a pouco a gente vai colocar Renato. Renato teve polêmica na entrevista do Renato. Bem sério, Ribeiro Neto. Vamos colocar. A gente fala aqui, por exemplo, tem eco, tem backing vocal, um negócio impressionante. Bota aí a enquete interativa que está na live do YouTube, meu caro Paulo Pires. Se você tivesse apenas estas 2 opções, quem você contrataria para técnico do Grêmio? Eduardo Cudê, demitido do Celta depois de 2 anos de trabalho, ou Renato Portaluppi? Tem os números do Cudê aí, Tiger Junk? E vamos colocar agora os números do Cudê ao longo dessa passagem de 2 anos dele no Celta de Vigo. O Baldassi havia perguntado do aproveitamento de 44%, tá? São 84 jogos, 31 vitórias, 19 empates e 34 derrotas. 44% de aproveitamento. No Bangu da Espanha, como tu disse? Mas pelo amor de Deus, mas ele não é o gênio revolucionário? Nem? Não é o... Eu preciso te fazer um pedido. Depois vou responder essa enquete aí. Preciso te fazer um pedido. Por favor. Eu achei que o abatimento das pessoas no programa hoje era por causa do campeonato, que perdeu a graça. Não é. O que é? Não é, o cara tão deprimido. Eles gostam muito do Eduardo Cudê. Adoro. O JB, o Tiger Junk é apaixonado pelo Cudê. Então eu queria te pedir, não tripudia. Não, eu não vou tripudiar. Eu quero trabalhar... Os caras tão deprimidos. Eu quero trabalhar com informação. Eu posso responder a enquete? Vamos lá. A pergunta qual é? Tem como o pessoal botar na tela de novo? Eu queria ler de novo a pergunta. Paulinho, Chiclé, vamos lá. A pergunta, porque eu quero entender. Pedro Oliveira, um abraço, Pedro Oliveira. Se você tivesse apenas estas 2 opções, quem você contrataria para técnico do Grêmio? Boas opções, hein? Tá. Quem você contrataria para técnico do Grêmio? Renato Portaluppi. Agora a pergunta para técnico do Inter.
Pergunta pra mim. Pra técnico do Inter, quem tu contrataria? Renato Portaluppi. Não. O Renato Portaluppi é insuportável. Nós, colorados, odiamos o Renato Portaluppi, mas ele nunca traiu o Internacional. Tá, bom, assim, Traiu, eu não tenho sim. nenhuma dúvida que Renato o melhor traiu. para o Grêmio é a manutenção do Renato como treinador. Tá? O Cudê, até ele chegar aqui, até ele desembarcar aqui, até ele entender o momento que o Grêmio vive e o grupo curto, se ele achava o grupo do Inter curto, quando ele olhar o vestiário do Grêmio, ele vai ver que ele não tem grupo, que não é curto o grupo, é que ele não tem grupo. Então, Renato é o meu voto, seria o melhor para o Grêmio. Agora, que bom que o Mano Menezes está empregado e está bem empregado, tá? Porque o presidente Barcelos desconhece, o presidente Barcelos ele tem só a opinião da bolha do Twitter e acha que a torcida do Inter gosta do Cudê. A torcida do Inter não quer o Cudê nem pintado de ouro em Porto Alegre, né? Se viesse o Cudê, teria paralisação nas estradas pelo Rio Grande do Sul. Teria paralisação nas estradas. Mas quando tu faz a crítica, eu já vou liberar aqui para voltar. Quando tu faz a crítica ao Cudê, que ele traiu, tá, isso é tudo verdadeiro. A minha grande crítica a ele é que ele é ciclotímico, e eu sei que ele pediu demissão ao Marcelo Medeiros em 3 oportunidades, na terceira que ele acabou saindo quando ele tinha proposto o Celta. Quando tu faz isso, é o trabalho ou é porque ele traiu? Não, tá bem, é o traiu, mas vamos pro trabalho. O Cudê fez um trabalho ruim no Internacional, comprovadamente ruim, transformou o ambiente do Inter num inferno, ele jogou 6 Grenais e não conseguiu ganhar nenhum, e entregou o Inter na liderança do Brasileiro. Mentira, o Inter era o terceiro em aproveitamento, São Paulo e mais outro tinham 3 jogos a menos. E assim, ó, entregou aqui, ó, na ladeira abaixo, que o Abel teve que recuperar completamente. Trabalho horroroso no Inter, treinador ruim, não fez um mau trabalho no Celta de Vigo e não serve para o Internacional. Estou falando só do trabalho. Se eu falo que ele traiu o Inter, então, bom, aí nem se fala. Eu acho que a discussão, desculpa, Ribeiro, eu acho que a discussão ela não serve. Imagina a primeira entrevista do Cudê no Grêmio. Nós temos um grupo gordo, né? Um troço lamentável, né? Então, e ele diria, né? Nós temos um grupo gordo. Não é curto, é gordo. É gordo. Mas eu acho que a discussão ela se perde porque o Cudê a gente não sabe qual é o tamanho dele, a gente viu um meio trabalho no Inter, a gente viu um trabalho ruim no Celta, a gente viu um trabalho cara. bom. Ele levou o Celta o Celta foi a temporada passada eles foram oitavo, há 2 temporadas quando ele chega ele salva o Celta no rebaixamento. Há 3. Ele chega e salva do rebaixamento. Depois chega em 8º lugar. O ano passado, com o Thiago Galhardo e companhia, chegou na 11ª colocação. JB? Sabe qual é parecido o trabalho dele? Sabe com quem é parecido o trabalho dele? Essa cadeira solta, Meneghetti. Sabe com quem é parecido o trabalho dele? Com Wagner Mancini no América. É o Wagner Mancini no América. Sim, É igual ao trabalho dele. Tu acha que o América Tu vai viu o aonde? Wagner Mancini num clube grande? Olha só. Mas aí tá certo, JB. Onde é que tu acha que o América vai disputar o Não, título? tá bem, tá Então, bem. deixa no América. É que esse é o tamanho do Cudê. Deixa tá bom? no América. Esse Então é o tá. tamanho do Cudê. O Cudê teve a grande oportunidade da vida dele, porque de repente se criou, tem uma turma aí que acha que o Racing é do tamanho do Inter. Né, que acha que o Tajeres é do tamanho do Internacional. O único clube de verdade que o Cudê treinou na vida dele foi o Internacional. E ele mostrou que ele é instável emocionalmente, mau treinador, mau condutor das coisas do clube e ainda traíra. Eu escolhi o Renato, eu acho que pro Grêmio era o Renato, mas eu não tenho essa crítica, essa ojeriza do Baldasso ao Cudê. Acho que a ciclotimia, a instabilidade que ele gera no vestiário é que é um ponto que ele tem que corrigir. Mas eu acho que ele é trabalhador e acho que ele tem boas ideias de futebol. Ribeiro Neto. Olha, sabe que eu tenho 2 leituras sobre o mesmo tema. Tá? Boa. Eu não sou fã do Cudê. Ele é meio performático, assim, na linha São Paulo, né? Ele é um cara performático demais na beira do campo e tal. Não é mau treinador. Não é mau treinador. Mas eu acho que, não sei se... O tempo de trabalho dele não me mostrou que ele sabe lidar com os percalços. E aí vem essa questão emocional. Né? Mas ele seria um treinador para trabalhar com processos. Com processos. Que é algo que eu tenho dito há muito tempo aqui que o Renato não existe. E eu acho que o Grêmio, neste momento, precisa de processos. O Grêmio precisa se profissionalizar em todas as áreas, principalmente dentro do vestiário, principalmente no futebol. Né? Então, eu fico com esses 2 sentimentos assim. Né? Tá, e o teu voto? O meu voto é difícil, né? Mas eu vou ter que votar no Cudê, né?
Não, como assim vai ter que votar? Tu vota em quem tu quiser, né? Não, Tu, ninguém tá não tem um cara com uma arma aqui, tu vota no Cudê ou tu não vota. Não, escolhe. É por conceito, Beneguete. Então Não tá, é tu por vota em gosto, quem? É por conceito, por Cudê. Porque ele trabalharia com o processo que é o que ele O precisa. Cedra votou ou não? Não, é que eu não tem discussão para mim, eu voto o Renato sempre nessa situação aí, para mim não tem discussão. Tá bem. Bom, a gente quer o seu voto, né? Na enquete interativa que tá lá na live do YouTube. Se fossem duas opções, Cudê ou Renato, quem você contrataria para técnico do Grêmio? Lembrando, Cudê foi demitido do Celta de Vigo nas últimas horas e está liberadinho no mercado. E eu acho que o Valdaz tem razão, tá? Se o Inter não tivesse renovado com o Mano Menezes, eu apostaria na KTO que o presidente Barcelos iria investir as suas fichas na contratação de Tchatcho Cudê. Beneguete, mesmo que o meu voto não interesse, tu não ter me chamado, Tu não eu votou, voto no desculpa, Cudê. JB. Desculpa, não. Pode só dizer assim, olha, esqueceu de me chamar, tal, me esqueci, tal, vamos lá, pode votar então. Não, zoeira. Eu voto no Cudê. Eu voto no Cudê. Para não estender o assunto, a gente tem o por que no Renato, Cudê? que é mais importante. Não, o teu voto é importante, por que o Cudê? Porque o Cudê, cara, assim, ó, eu não sou esse fãzoca todo que o Baldassi está dizendo do Cudê. Eu já relatei aqui várias instabilidades, como tu brilhantemente colocaste, Beneguete. Tem outros fatos que eu também achei de uma insensibilidade tremenda, como revelado pela Beneguete aqui, que todo o grupo baixou 25% do salário, cortou 25% do salário, não foi pago depois, e ele disse, Cudê, que a clubes... Como é que era a expressão? No arreglo. A clubes não arreglam nada. Ele não... Essa pandemia, frase. só Isso pra na explicar. pandemia, para quem não entendeu, ele não quis reduzir o salário dele. Que não é ele nem foi- uma redução, né? É uma postergação de pagamento, né? Não, do Inter foi redução. No Inter era redução, Do do Inter Grêmio era era redução. possível. O Do Inter, Grêmio os era... jogadores cortaram 25%. Só o Cudê não quis baixar o Só salário. o Cudê, eu achei isso assim de uma deselegância tremenda, um cara que é super bem financeiramente, trabalhos, ele entende do riscado, do treino, do jogo e tudo mais, acho que traria uma filosofia, e aí ele é o mais próximo do que está dizendo o Ribeiro, de ter um processo, de ter uma situação, nós vamos ouvir o Renato agora, já voltaram as listinhas, já voltou, ele repetiu, deu tudo mastigadinho para a direção, o plano A e B e C do treinador, então como eu gostaria que fosse uma coisa um pouco mais todo mundo participando do processo, eu voto no Cudê, mesmo não sendo ele a minha paixão se chama Voivoda. Tiger Junk, Renato falou em entrevista coletiva, que bom, né? Que legal isso do Renato, a nova fase dele, que ele está concedendo entrevistas coletivas semanais, quase uma semana sim, outra semana não. Tomara que ele ficando na arena, independente de qualquer questão, ele fique, né? Dando essas entrevistas a cada 15 dias. Eu acho muito bom isso aí. Comercial, tu diz, né? Sim, eu acho bom isso aí. Eu acho que ele se Todo mundo comunica tem isso. e Eu tal. tenho no meu canal do YouTube, tu tem no teu. Aqui na Band a gente faz as entregas comerciais. Isso aí, eu acho muito saudável isso aí. Vamos colocar o Renato para falar aí, Tiger, o que ele disse mais importante? Vamos lá, Meneghete. A gente começa trazendo esse ponto que o JB até destacou em relação à entrevista coletiva do Renato. Renato foi perguntado sobre o processo de contratações do Grêmio para a próxima temporada e se ele tem algum tipo de participação nisso, se ele vai ter algum tipo e já tem de diálogo com a nova direção do Grêmio, que pode ser uma das duas que estão concorrendo, como que está esse processo. E o Renato Portaluppi explicou. Já voltamos, Meneghete, com o Renato Portaluppi. Seguido. Agora sim. Vai, Tiger, pode chamar aí. É o treinador. Quem decide quem sai e quem entra é o treinador. É muito simples, né? O treinador tem que mandar... Não tem nada a ver. A primeira cabeça rolar é do treinador. Então, o treinador, no momento que ele possa montar um grupo, ele, claro que eu vou sempre aceitar sugestões, mas todo o presidente, todo o diretor, o executivo que puder me dar um jogador que eu sei que vai me ajudar, ele vai ser recebido de braços abertos. Qual é o papel do treinador? Indicar o tal jogador. Se eu achar que não serve, não vai vir. É simples, porque o treinador é que vai montar o grupo, o treinador que vai saber se aquele jogador se encaixa dentro daquele grupo ou não. Então, tem muitas vezes muitos empresários que empurram um jogador, empurram mais 2, 3 juntos. Comigo isso não acontece. Só vem quem eu quero, porque aí começa a inchar o plantel. Entendeu? Então, agora, uma opinião de um presidente, opinião de um vice-presidente, opinião de um executivo, opinião até de um jogador, eu vou aceitar no momento que eu achar que aquele jogador vai me ajudar. Agora, não adianta chegar com 10 nomes e eu achar que nenhum serve, entendeu? Então, é muito simples. Vocês acham assim, quem monta um grupo é o executivo, quem monta um grupo é o presidente. Bom, pode ser, se o treinador não se garantir. Ou, tá bom, o treinador fica calado, não abre a boca, pode trazer. Mas tem o seguinte, se não der certo,
Manda embora então o executivo, manda embora o presidente, manda embora o diretor. Tá entendendo como é que é? A cabeça do treinador é sempre que rola. Então, quando eu falo para vocês que a chave de um CT tem que estar com o treinador, ninguém está medindo forças com ninguém. Eu não fico medindo forças com ninguém, pelo contrário, eu sou funcionário do clube. Só que a minha cabeça que rola. A de qualquer treinador, a primeira cabeça a rolar é do treinador. Se o treinador ele não tiver personalidade para montar um grupo dele, para tomar as decisões, ele não pode ser treinador. No bom sentido, ele é pau mandado. E o primeiro a lançar é ele. E se der certo, os méritos ficam para um presidente, para um executivo, para um diretor. Aí eu pergunto para vocês, qual é o papel do treinador? É simples. O papel do treinador que se garante é montar o grupo, é tomar as decisões. Lógico que no momento que você está no clube, 4, 5 cabeças pensam melhor do que uma. Eu escuto todo mundo. Agora, a decisão final, nesse sentido de grupo, tem que ser do treinador. César, eu acho que a mensagem do Renato é muito simples. Ela tem que ser gravada, copiada e enviada para 2 pessoas. Alberto Guerra e Odorico Roman. E aí eles, candidatos à presidência do Grêmio, vão dizer assim, serve ou não serve este status quo de quem manda no futebol, no vestiário, no time, nos reforços e em tudo mais. Pronto. É exatamente essa a posição, mas ela tem que ser enviada também para os 10 milhões de torcedores do Grêmio que precisam responder. É isso que o torcedor do Grêmio quer? Aquelas frases do Renato, o JB foi muito feliz ali quando disse, eu falei, o Renato voltou. O Renato voltou agora. Ele passou 2 meses aqui, nesse processo de tentar fazer os pontos que o Grêmio precisava, e agora ele disse, cara, a chave do CT é minha, o meu jeito de trabalhar é esse, eu vou entregar tudo mastigadinho, eu vou resolver as coisas do jeito que tem que resolver, gostem, assim sou eu e eu vou trabalhar assim. E a pergunta, é isso? O Grêmio quer, mais uma vez, entregar ao treinador todo o processo de organização do CT? O Grêmio já fez isso. O Grêmio já fez isso. No momento, em 2020, quando o Grêmio demitiu o departamento médico, um pouco antes, em 2018, quando demitiu o Márcio Bolzoni e Felipe do Canto, quando demitiu em janeiro de 2020, fevereiro de 2020, Rogerião, preparador de goleiro, Rogerinho, nutricionista, diminuiu a estrutura. É isso que o Grêmio quer, porque foi exatamente isso que Renato disse que vai acontecer a partir de agora. Gente, em primeiro lugar, já falamos aqui do combo Renato. Não tem novidade nenhuma no que disse o Renato agora do que é o Renato como treinador de futebol. Alguma coisa surpreendeu vocês? Sempre foi assim o Renato. Quando se contrata o Renato, se contrata com esse combo. Segundo, gurizada, o Renato é vaidoso, o Renato é fanfarrão, o Renato publicamente gosta, o Renato canta marra sobre o número de mulheres que já teve na vida. O Renato é assim. O Renato tá botando... Quando ele vem a público, ele quer dar a entender que aqui mando eu e ninguém... Cara, administrem essa situação. Tu acha que o Renato não vai ouvir um bom diretor executivo? Se tu tem um Rodrigo Caetano, ele não vai ouvir? Um presidente de imposição? Ele ouve. O Renato já trabalhou em outros momentos do Grêmio em que ele cumpriu ordens. O Renato, quando o Grêmio ganhou os títulos importantes que ganhou com o Renato, ele cumpriu ordens. As contratações que foram feitas, imposições que foram feitas sobre aproveitamento de jovens, isso aí é discurso externo. Se tu tem um bom diretor executivo, tu tem um presidente bom e com personalidade, tu administra o Renato. Não é esse o problema. O Renato sempre foi assim. Em nome da ARP, Associação dos Amigos Renato Portaluppi, meu agradecimento oficial aqui por essa tua bandeira. Muito obrigado. Como o Vaguinha saiu, o Vaguinha foi forçado a tirar uma licença. Virou casaca, né? Exatamente. O Vaguinha se assumiu Colorado, não dá mais para estar na Associação do Renato, embora ele, às vezes no domingo de noite a gente se reúne para falar de futebol, nós 4, 5, e o Vaguinha participa. E aí o Vaguinha, ele acaba defendendo bastante o Renato, ele se esforça. Mas eu acho que tá vago um cargo na vice-presidência, tu pode ir lá e defender o Renato com unhas e dentes. Eu tinha sérios problemas com o Renato, mas no momento que vocês botaram o Renato e Cudê na mesma frase, eu passei a me apaixonar pelo Renato. Tá bom. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Eu vou dizer... Diga, então diga. Nós tivemos aqui peleias bravas. Já diz, né? Ele te chamou Diga, Ribeiro. Se ele te chamou Diga, tu fala... Quero te ouvir, eu tô curioso. Vou dizer. Isso é uma coisa interessante. A minha bengala. Eu vou ter uma bengala, velho. Então não vem, tá? É incrível, porque nós tivemos peleias agora, semana passada, gente.
Eu brigando com você sobre processos, né? Sobre demandas, sobre hierarquias. E tu, Meneghetti, tu! Tu, CCD. Eu sou o Meneghetti que leu o César. Acertou, começou bem, todos os nomes. Brigaram, não, porque Rodrigo Caetano, porque os canais é diretor executivo, quem manda é o diretor executivo. E eu dizia, não é, com o Renato não é. E eu enchi o saco de vocês. Qual é a pergunta que eu sempre fiz? Qual é a pergunta, CCD? Que o Grêmio quer ser em 2023? Pois eu vou dizer, Baldassi está certo. O que o Renato falou agora não é surpresa zero. Isso aí. Baldassi acertou sim cheio. Só que então, por favor, parem com esse negócio. Mas veio um diretor executivo Mas tu não ouviu o Baldassi. Eu disse exatamente isso. Não, mas não existe isso que tu falou. Então o Baldassi não está mais certo. Agora não está mais certo o Ele Baldassi. falou que... Não, o que ele acertou é de que o Renato é isso aí. O que te interessa do Baldassi, ele acertou. isso aí. O que não te interessa, ele errou. O que ele também. errou é que, veio um diretor executivo... Baldassi acertou toda a frase, não Ribeiro nada. E é por isso que eu vou repetir de novo. Agora são 1h02 tá bem, tu acertou o meu Ribeiro, nome do César e sabe que horas são. Tu é gestor desde que eu me conheço por gente. Tu já administrou pessoas inadministráveis. Várias. Então, um bom presidente e um bom diretor executivo fariam isso também. O Ribeiro já me administrou de uma época que eu era difícil de administrar. Agora é pior ainda. Agora é pior ainda. 1h02 e Ó, 1h03 tem relógio, agora. legal do celular, tem relógio, cara. Que fica Repete de novo a discussão. 1h03. Tá, vai gravar. Grava aí, Paulinho! Tá? Não se surpreendam. Vou dizer de novo, tá? Mas eu vou agora dizer carimbado, tá? Se o diretor executivo do Grêmio for Serri. Diego Serri. É Diego Serri. Tá bom, Porque aí- esse aí Renato... aí se entregou pro Renato. Renato manda. Tá é bom. simples. Eu acho que a gente está diante de uma situação, e aí pegando um pouco de cada opinião aqui, do que a gente tem que ouvir, né? O que a gente precisa ouvir. Uma forma da gente interpretar aqui é fazer o que o Baldassi montou agora, que é um raciocínio atrás das palavras do Renato, algo que poderia ou tu administrar, ou se tiver alguém bom. E realmente o Renato, ele tem esse espaço. O que acontece é que na prática, e aí eu estou tentando só colocar fatos que demonstram que na prática isso não foi tão real a partir das vitórias do Renato. Eu trabalhei com o Renato em 2010 e ele era exatamente essa figura que tu criou. O Renato ouvia tudo que a gente falava e ele de alguma maneira trabalhava assim e depois ia para a entrevista dizer que dava tudo mastigadinho. Mas ele fazia assim. Mas não é o que se fala depois. Em determinado momento, o que se diz é que o Renato pegou a chave mesmo e disse, é comigo e eu que vou montar. Aí é que tá, César. E aí Pegou eu a acho- chave ou largaram a chave? Eu acho Essa que é a questão. Por isso é que eu acho importante. E no momento que ele pegou a chave, e aí voltamos aos fatos, o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu. Tá bem. O Grêmio diminuiu o Não, tamanho. ele já mandava. O Grêmio foi campeão da Aí que tá, Libertadores com o aí Renato esse é o mandando em ponto. tudo. Não, mas não. Esse é o Não, ponto. pois é. Mas, Era cara, só Renato. nós vamos chegar a uma conclusão. Já É se por isso que eu gosto, César, de coerência. Não, quando o Renato ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil e Recopa, aí ele não mandava tanto. Quando perdeu, aí ele mandava. Não, é o mesmo mas não Renato. não foi de isso que eu disse. 16, Não, 17. Não, há casos, gente. há casos de que o cara não manda, mas daí ele vai ganhando tanta moral a ponto de que, Não, tá, então faço só um tudo. pouquinho. E aí, de fato, Gente, acontece. só um pouquinho. Mas todos nós sabemos que tanto na Copa Nossa. do Brasil, como principalmente na Libertadores, que o Renato aí sim já tinha mais moral pelo título conquistado, foi só ele, velho. Tá, mas assim, era só, tudo só um passado por pouquinho, ele. só um pouquinho. Nós sabemos que há um corte no meio dessa história, que é o determinado momento, depois de o Renato ganhar toda essa moral como técnico do Grêmio, em que Romildo Bolzan entregou todo o comando para ele. Houve um corte nesse processo. Antes sempre. disso não era tanto Sempre assim. foi tudo pra ele. Depois, pô, tanto que nós identificamos isso, ó, o presidente largou. O presidente largou, começou a ter homens de futebol mais frágeis em personalidade do que os que tinha antes. Então, o Baldassi está certo. Então, assim, em determinado momento, o Grêmio deu pro Renato o comando completo. E aí foi um horror. Todos dizem que a linha de corte é a demissão do vestiário. Todos falam isso. Que a linha de corte... Que só não foram sei pedidos exatamente a do data. Renato. Do Renato, que o presidente Romildo, inclusive, disse isso, né? O Tiago tem um complemento sobre o CR. Mas fala aí. Não, eu só quero, pode terminar. eu colocar aqui as discussões para a gente tentar posicionar fato. Senão a gente fica só
atrás do que ele disse. E ele falou alguma coisa. E o que ele falou a partir de agora, a gente tem que considerar de alguma maneira. E vai passar por ele. Né? Vai, tá agora. Não, só para trazer aqui, o Ribeiro pincelou a questão do Serri, dizendo que não se surpreendam se o Serri for o executivo do Grêmio. Só nessa era de pós-verdade, as pessoas estão acreditando naquilo que elas querem, não nos fatos. Vou colocar o fato aqui, tá? Serri não será o executivo do Grêmio no ano que vem. As duas chapas que concorrem à presidência do Grêmio garantem oficialmente que Serri não será o executivo do Grêmio do ano que vem. Logo, Serri não será o executivo do Grêmio do ano que vem. Olha só, eu já vou te chamar aí. Essa informação aí. Hã? Desculpa, eu vou rebater o Tiger ao vivo no ar. Não, o Ribeiro tem um ponto aqui. O Serri não será. Os dois disseram. Se o Renato chegar no vestiário e disser, tu acha que o Guerra e o Odorico vão comprar a briga com o Renato? O Ribeiro tem um ponto. O Renato acabou de dizer que é ele que faz a lista do plano A, do plano B e do plano C e a gente vai rodar agora. Os dois dizem publicamente, garantem. Bom, Serri não será o executivo. Não, aí o resto é conjectura e leitura. O fato hoje é esse. Mas o Ribeiro tem Serri um não ponto. será o executivo. Tudo bem, Obviamente cada um acredita no que quer. Eu já disse várias vezes, eu vou sair, vou no pagode, não sei o quê. A Márcia chegou e disse, não vai, eu fiquei em casa. Os caras podem dizer várias outras coisas. Se o Renato falar, o Ribeiro tem um ponto. Tá, Existe a chance do cara Eu ficar. vou interpretar assim, tentar fazer um meio termo. O Tiger está dando a informação. Sim, Tá? não. A informação dos A candidatos. informação que vem dos caras. Ele tá reportando a informação dos candidatos. O Ribeiro tem uma desconfiança de que o Renato pode destruir É isso, isso. pode desmanchar. Pronto. justo. Esse é o ponto. Eu já vou te passar, Tiger, para te chamar mais um trecho do Renato. Só quero colocar um ponto que o Baldassi colocou aqui, que eu acho que ele tem que ser destacado. E eu também tenho essa convicção, Baldassi, de que o Renato estará, que se ele tiver um diretor executivo competente, vai ouvir, vai ponderar, vai relevar as considerações. E aí o meu grande argumento, Ribeiro Neto, o que eu prefiro? O Renato indicando os jogadores ou, por exemplo, Antônio Dutra Júnior, que se diz será o vice-futebol de Odorico Roman, ou Luiz Paulo Germano, que poderá ser, tem que ver a questão de rejeição do nome, o vice-futebol do Guerra. Eu prefiro o Renato. Não, eu não prefiro o Renato. Eu prefiro o Renato. Não, tá? tá louco? Entre Antônio Dutra Júnior ou Luiz Paulo Germano, eu prefiro o Eu Renato. vou dizer, tá, esses dois nomes, eu não sei o que vai acontecer. Não, mas o do Renato eu sei. aí é que o do tá. Renato eu sei. que Não, vai dar certo. o Dutra Júnior foi do departamento de futebol e Pelo criou uma amor de Deus. lambança lá, que é um Pelo negócio do amor de WhatsApp. Deus. E Só o um Luiz pouquinho. Paulo Germano nunca passou pelo futebol. Só um E pouquinho, o Renato indicando o jogador Só um foi um pouquinho. desastre. Não, tá é que aí entra uma questão que é quase falta de respeito com o Renato. Estamos falando de um profissional que está no futebol há 40 anos, né? Que ganhou todos os títulos como treinador, como jogador, e tu acha que ele não tem a menor condição de ser comparável a figuras que nunca pisaram dentro do vestiário? é isso. Tu tá de brincadeira comigo, cara. A próxima sonora que tu vai reproduzir, ela vai acabar com essa tua pergunta. Tá bem, vamos lá então, tá, já. Vocês querem saber de processos? Então vamos falar de processos. O Renato explicou o processo de contratações do Grêmio para a próxima temporada com ele no comando. E ele disse que fez uma listinha que vai entregar para os dirigentes. Vamos ouvir o Renato. Eu tenho, aí é que eu falo para vocês, muita gente, o Renato que montou o grupo. Eu monto com o dinheiro que o clube tem. Eu tenho a opção A, a opção B, a opção C até muitas vezes. Não dá para trazer A, tem a opção B, tem a opção C. Depois não adianta o cara falar, o grupo que montou foi o Renato. Eu não posso chegar no supermercado e querer comprar filé mignon com R$10. Eu vou ter que comprar o que dá com os R$10. No futebol é a mesma coisa. Se puder contratar, se contrata. De preferência, começa sempre pelo plano A. O que seria o plano A? Eu tenho meu plano A. Para qualquer presidente que ganhar, eu penso na frente, eu já tenho uma lista de jogadores, inclusive que eu já falei com esses jogadores. E eles só virão para o Grêmio se eu estiver aqui. Agora ele vai dizer, você vai trazer? É por isso que eu falo. Dia 12 nós vamos ter um presidente. Aí eu vou sentar com ele. E ele vai pegar um avião e vai no Rio de Janeiro, que eu vou estar de férias. Eu tive esse tempo todo aqui, dei andamento nas coisas. Agora eu vou entrar de férias. Vai chegar lá, eu vou conversar. E aí nós vamos trocar ideias. Ele é o presidente. Quem vai decidir é sempre o presidente. Mas a lista de jogadores vai estar lá. E eu já conversei com todos eles. E todos eles querem vir. Eles são jogadores que, se vierem e eu estiver aqui, vocês vão opinar. Mas eu quero que opinem antes de começar o campeonato. Essa contratação é boa, essa é boa, essa é boa, essa é boa, essa não é. Porque depois que começar o campeonato, alguns vão falar assim, o Renato que trouxe essa. Opina antes de começar o campeonato. Depois é mole. Comentar o acontecido é mole. Eu quero fazer acontecer as coisas.
Aí que eu quero ver. Então eu sempre vou procurar o melhor para o clube se eu estiver aqui. Eu já falei com 5, 6 jogadores. Eu acredito que o próprio torcedor vai gostar desses jogadores. Bom, olha só, eu queria só dar uma recomendação aqui para Alberto Guerra e Odorico Roman. A gente já vai falar mais sobre isso, que o preço das passagens aéreas está nas alturas. Então, como eu sei que ambos têm convicção da vitória na eleição, no pleito, já marquem agora a passagem. Porque um de vocês vai ter que ir até o Rio de Janeiro. Então já marca agora, já reserva o hotel. Novembro, chegando o verão, Rio de Janeiro lota, os hotéis sobem os preços, passagem aérea no preço lá nas alturas. Então já comprem a passagem a partir de agora. Figura. O Renato é uma figura, ele já mandou o recado na coletiva para os 2 candidatos que a reunião é no Rio de Janeiro. Porque eu tô de férias, eu não vou, eles vão ter que pegar um avião e ir lá conversar com o Renato. Que figura, César. O Renato, inclusive, César, é bom porque ele fica 8 meses de férias, trabalha 10 jogos e volta para de férias. O cara... César, a gente tá com inveja dele. Tu tá com inveja. É inveja. Não é, César. gente, não é, vamos falar sério, tá? Vamos falar sério. Isso é um constrangimento absurdo. Isso aí não existe, cara. Isso aí é um negócio... Então, tem alguma assim, dúvida que vai acontecer isso? eu não tenho dúvida. É Eu que não é o tenho Renato, dúvida. né, Mas é constrangimento isso. Nós estamos falando do presidente do Grêmio, nós estamos falando de uma instituição que tem 10 milhões de seguidores, que valoriza as suas coisas. Eu vou pegar porque eu já disse que é férias, pego o avião, vai lá, já fiz a listinha, já falei com os caras. Pra que diretor executivo? Pra quê? Sabe? Vocês estão brigando aí. E aí o Ribeiro tem toda a razão. E aí o Ribeiro tem toda a razão. E nós vamos pegar 6 nomes. Vamos pegar o que o Renato disse. Vamos tentar analisar o que disse, não o que está por trás do que ele disse. O Grêmio tem executivo já contratado? Não. Ainda não. Não. E ele já o indicou Renato César. não falou ainda com os dirigentes? Não. Ele acabou de dizer que vai pegar o avião, vai lá. Quando chegar lá, eu já falei com 6 nomes. Isso é Vamos grave. ao que ele falou. Isso é grave. Tá? Porque senão a gente vai sempre conjecturar. Não, vamos pegar o que ele falou. Ele já falou com 6 nomes, que vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão gostar, mas vocês vão ter que comentar antes deles jogarem, não depois. O que, de alguma forma, está certo. Não, mas sempre se comenta. Quanto que a gente não se comenta uma comenta antes e contratação? depois, né? Inclusive, a maioria dos profissionais de futebol não gosta. Comentam antes, deixa jogar. Então, o Renato ele abriu a porteira para a gente comentar antes. Tá? Então, pegando os fatos, ele não considerou quem vai ser o executivo de futebol. Ele desconsiderou, porque não sabem ainda. Ele já disse que o presidente, no dia 13, pega o avião e vai ao Rio de Janeiro para ele passar os nomes. Cara... Meneghetti, processo de contratação ele acontece com contato com o jogador, o presidente do clube, vê da viabilidade, da possibilidade, conversa com o staff, com o empresário. O Renato está ligando direto para jogadores, né? E os jogadores de alguma forma se comprometendo a vir. Que tipo de relação em que tu liga para o cara e diz, preciso de ti aqui, vem para cá, beleza, teu pedido é uma ordem. É o bruxo. É o bruxo. Então quer dizer que tu é meu bruxo. Quer dizer que tu é meu bruxo, é isso? Foi exatamente o que tu fez comigo. Os bruxo 6 que o Renato falou são bruxos. Não é a nada, não é o lateral direito com a melhor capacidade. Não, são os bruxos. São os bruxos. É o Nenê. Um exemplo, é o Nenê, Raul, 41 anos de idade, já virou no Grêmio. Ele gosta do Pedro Raul, a gente já sabe que ele gosta do Pedro Ele Raul. falou, Ele falou no ouvidinho do Nenê aquela Só por trás do que o Renato disse, tem uma coisa que o próximo presidente do Grêmio pode colocar no seu projeto, tem que passar a chave no CDD e fechar o CDD, né? Fechar o CDD do Grêmio. Aí assim, ó, e os projetos? me dói ter que fazer o que eu vou fazer aqui. Mas abre aqui, Chiclé. Abre aqui. Todo mundo tem que vir agora e cumprimentar o Ribeiro Neto, porque o Ribeiro Neto disse que ia acontecer isso e o Renato confirmou que é o que está acontecendo. O Ribeiro Neto disse que não teria processo, que não teria. Tanto que eu agora há pouco briguei com o Tiger Junk, porque o Tiger dá uma porrada no Ribeiro, sendo que ele podia só simplesmente dizer assim, ó, olha só, a versão do Guerra e do Odorico é essa. E o Ribeiro está Porque o Tiger e o Ribeiro não tem uma boa relação, né? Eles não têm uma boa relação. Obrigado completamente. Nós temos que falar mas também o seguinte, Tiger ferra o Ribeiro na escala, né? O Tiger botou o Ribeiro a comentar o jogo do Inter às 9 da manhã. Do Inter e às 9 da noite. Ribeiro, sendo que ele dorme, todo mundo sabe que o Ribeiro às 8 da noite já tá de chambre. Tá de chambre. E pantufo. Roupão. Só tem uma coisa que eu quero contestar, e não contestar a tua opinião, por favor, Ribeiro. Mas foi o que o Renato disse, né? Os presidentes podem não contratar. Eu acho que é importante, Exatamente. mas é importante deixar claro, porque depois vai ter alguém, ou da assessoria do Renato, mas estão comentando que... Não, nós estamos reproduzindo o que o Renato disse. Nós só estamos falando sobre fato. Nós estamos fazendo aqui entrega comercial, botando o Renato e tal. Nós estamos falando sobre fato. A entrega comercial do Renato. Agora, é preciso dizer o seguinte,
Essa entrevista do Renato, ela é muito mais forte do que as outras que ele falou. Verdade. Não, e nós, como jornalistas, a gente tem que agradecer, né, a entrevista do Renato, né? Porque hoje é um dia, né, meio assim... Essa parado, entrevista, tal, aquela coisa. essa entrevista do Renato é que pela primeira vez, o Grêmio joga amanhã, mas pela primeira vez, o projeto de 23 está posto. Eu quero colocar um ponto, e aí já é uma opinião em relação... Antes eu só estava relatando o que ele disse aqui. Agora, uma opinião sobre isso. O Grêmio tem que parar de montar time. O Grêmio tem que ter um projeto de clube. O Grêmio fazendo isso está montando mais uma vez um time. Meneghetti, eu te entrego 10 minutos, Meneghetti, e tu monta um baita time. Eu entrego 10 minutos para o Baldasso, ele monta um baita time. Mas não arruma o clube. Mas não é clube isso. Nós precisamos ter clube, projeto de clube. E não montagem de time. Vamos lá, gurizada, domingo tem jogo. Aí eu boto Meneghetti, tu é zagueiro, o JB, tu é massagista, o Ribeiro Neto é ponteiro esquerdo, o Baldasso é um bom... Pô, pode ser um bom goleiro, é um cara alto. Não é montagem de time que nós temos que viver. Nós temos que aprender isso. O Grêmio está na segunda divisão, voltou com duras dificuldades e não entendeu nada. Sabe qual é a grande questão agora? Era botar essa entrevista do lado do Odorico e do Guerra e perguntar só tem uma pergunta, aquela palavra. Serve? É isso que interessa. Nós aqui somos jornalistas, ninguém tem compromisso nenhum com o Grêmio e com o Internacional, nós estamos analisando o futebol da dupla Grenal. Então, quem tem que opinar se serve, o senhor vai pegar o avião para o Rio de Janeiro, é lá a reunião mesmo, serve este modelo, em que ele vai passar 6 jogadores, é isso, essa é a grande pergunta que tem que ser feita para o Rodrigo Roman e para o Guerra, para saber se vai ter uma convivência harmoniosa no Grêmio em 23. Só para tentar contextualizar, porque talvez as pessoas não entendam, por favor, é que a gente está tão acostumado com essa nova realidade que acaba não se tocando. O que acontece? Se faz uma reunião com o treinador, alguém vai dizer, mas o treinador então não opina, não faz nada. Não, o treinador participa de todas as decisões. Se faz uma reunião e diz assim, ó, o treinador diz, eu preciso de um lateral esquerdo ofensivo, eu preciso de um lateral direito defensivo, eu preciso de um cara que faça isso, faça aquilo, e aí se traz para o capa as opções que normalmente já estão monitoradas, ou CDD no caso do Grêmio, e eles dão, ó, tem esse lateral, tem aquele, a condição desse é melhor. Por que se faz isso? Porque assim, ó, tanto capa quanto CDD, geralmente, eles têm de 200 até mais jogadores monitorados, sendo que 50 são bem refinados. É o plano A e plano B para cada jogador. Isso tem no Inter agora. Ah, o Mano disse pra gente na resenha que não precisa de goleiro. O Inter tá monitorando 2 goleiros dia e noite. E sabe o que faz? Monitora assim, ó, os caras acompanham, ligando para ex-treinador, para ex-dirigente, para saber, esse cara vai na noite, esse cara... E aí tu faz um refino na busca, esse cara treme em decisão, tu faz um refino na busca, que a chance de dar certo é muito maior, porque tu já tem um monitoramento desse cara de todas as facetas da vida dele. Se ele treme na decisão, se ele bate bem pênalti, se ele não faz. Quando é o Renato direto, e o Renato, olha, vamos supor, tá, tô por minha conta, porque eu sei que ele gosta de jogador, gosta do Pedro Raul, e ele liga pro Pedro Raul do nada, tu esquece todo o processo e tu não sabe, pode dar certo, pode dar errado. Mas gente, também assim, todos os treinadores fazem isso. Todo treinador vai chegar ao capa do clube e vai dizer o seguinte, esse lateral aqui me parece o melhor, por isso, não, esse aí trabalhou com um amigo meu lá no Vasco, esse aí não é bom, não, esse eu não quero, Isso acontece, todo treinador faz isso, né? Todo treinador faz isso. Mas é um privilegiado, né, Vocês conhecem só rápido. César, desculpa, eu tenho que ir ao intervalo e o Tiger está comandando a live do YouTube. Bora lá então, o intervalo dos donos da bola, 1h21 ou qualquer horário que você esteja assistindo na live do YouTube. Eu quero a participação de todo mundo aqui nesse feriado, tá? A gente tem 10 mil pessoas nos assistindo, deixa teu like aqui para fortalecer a amizade, tá? Bora ler umas mensagenzinhas. Tiger, você prefere o Cudê no Grêmio? Óbvio, eu sou cudetista, eu sou presidente da Associação Cudetista Gaúcha. Eu amo o Eduardo Cudê. Jogo do Inter hoje, nada de time? Por favor. Como assim? A gente abriu falando do jogo do Inter, a gente abriu falando do time do Internacional. Quem montou esse time de comentaristas foi o Meneghetti. Meneghetti igual treinador. Não, Meneghetti não é o treinador, Meneghetti era o executivo. Meneghetti era o executivo. Criando Crise Dias. É o CCD.
Renato, pai do Cudê. Tem isso também, né? Tem isso também. Tá, Igor, tu não é renatista? Não, não sou renatista, não. Não sou renatista. Eu sou cudetista, não sou renatista. Eu não sou renatista. Tem a ARP aqui representada, o Meneghetti tá entrando na ARP, o Diogo Rossi, meu Deus, o Diogo Rossi é muito da ARP, mas eu não sou renatista. Tá, Igor, tu vai no passeio? Não vou no passeio, não. Não vai. Tu vai no passeio, ô Julinho? Passeio! Ao vivo, gurizada, ao vivo. Tá, Igor, manda um salve para o Clube Porto Beer de São Leopoldo. Um salve para o Clube Porto Beer. Manda um abraço à Santa Vitória do Palmar. É o Jaison. Um abraço para Santa Vitória do Palmar. Terra da Praia do Hermenegildo. Tá, Igor, Grêmios da bola. A gente vai falar de Inter, se der tempo na volta. Acabou? Feito. Tchau. Mais um trecho da polêmica entrevista coletiva de Renato Portaluppi. Ele falou sobre o rebaixamento do Grêmio, Meneghetti. Ele disse que tentou salvar o Grêmio do rebaixamento, mas não seguiram os conselhos dele. Vamos ouvir o que disse o técnico. Bom, você falou no presidente Romildo, eu queria falar que foi uma satisfação, um orgulho muito grande ter trabalhado com ele desde 2016. Essa última vez ele não me chamou, ele me convocou, como eu costumo falar. Ontem nós tivemos um churrasco. Conversei bastante com ele, falei da admiração que eu tenho por ele. E fico triste com a saída dele, né, com o final do mandato dele, mas foi muito criticado nesses últimos meses. Então eu vou falar a minha opinião de coração de novo. Ele é culpado em partes do grupo ter caído? Sim. Ele tem sua parcela de culpa, como todo mundo tem. Antes de eu ter saído a última vez, eu falei sério com o presidente lá no hotel. Eu falei que era hora, tanto de um lado como do outro, da gente dar um tempo. Mas eu alertei ele de algumas coisas. E essa conversa eu tive com ele ontem. E eu sempre me abri, eu sempre fui franco com o presidente sempre foi franco comigo, por isso que a gente tem uma admiração muito grande um pelo outro. E infelizmente, em algumas coisas que eu aconselhei ele não me escutou. E é por isso que eu falei, a conta chegou. Ele se arrepende de algumas coisas, mas é uma coisa normal. Mas o que eu queria dar esse recado para o nosso torcedor também é o seguinte, ó, que Eu falei que o Renato tinha voltado. Gente, eu sei que não é, a gente sabe que não é a intenção do Renato, mas pela segunda vez, uma diferença de 10 dias, o Renato ferra com o presidente Romildo Bolzan. Quando ele diz que o presidente tem uma parcela de culpa, a gente sabe que o grande culpado pelo rebaixamento é o presidente do clube, porque ele é presidente, assim como ele tem um grande mérito também do tricampeonato da Libertadores, da retomada de títulos com a Copa do Brasil. Mas quando ele diz, olha, eu disse algumas coisas para o presidente e ele não seguiu todas, ele está jogando boa parte da culpa no colo do presidente Bolzan, César. É lamentável. Cruel até. Olha, chega à beira, o cara ouve isso e diz, cara, olha o que o Grêmio está entregue. Olha o nível de empirismo que o Grêmio está entregue. Eu dei uns conselhos para ele, mas ele não seguiu e a conta chegou. Isso que isso, cara? Isso que isso, eu acho cara? Que ele tentou, estou falando de um clube, JB, estou falando de um clube de futebol que fatura 450 milhões por ano, que tinha que ter processo, que tinha que ter organizações.
ele não seguiu o meu conselho. Eu também devo ter dito alguma coisa pro Romildo que ele não seguiu em algum momento que eu falei com ele nesses 8 anos, né? Talvez tenha algum... Pelo amor de Deus, gente. Ribeiro, quero te ouvir. Não pode ser verdade isso. Mas é verdade e será assim. Eu vou repetir, por mais chato que seja, ou o Grêmio terá um processo profissional de corte, de estratégia, como clube, como eu disse o CCD, que vai fazer uma transição que é sempre complicada, ou vai no empirismo com o Renato. Tá, mas O Grêmio que decida. não tem mais ou. É o Renato. É o Renato. É o Renato. Dá tempo ainda. Essa mesma entrevista... Não, ainda dá tempo. Os dois candidatos a presidente já disseram para o Renato que querem que ele continue, e o Renato já está contratando para o ano que vem. É o Renato, cara, acabou. Nessa mesma entrevista, o Renato confirmou conversas do seu empresário com os 2 candidatos, que adiantou coisas, mas que ele só vai assinar a partir do dia 12, porque, óbvio, precisa ter a caneta para isso. Não. E disse Renato que foi procurado por outros clubes e disse, não, minha prioridade é o Grêmio. JB, até dia 12. tá até salário acertado já, JB, com os dois. Tá até salário acertado com os dois, acabou. Eu queria que os candidatos do Grêmio se reunissem entre eles e eles estabelecessem, quanto que nós vamos oferecer, quanto que o Grêmio vai oferecer para o Renato. Seria o melhor, né? Claro. Quanto que o Grêmio vai oferecer? Eu acho isso, eu acho aquilo, vamos fazer um meio termo, se ajusta então. Renato, vem com os dois. A proposta é esta. Aí o projeto do Guerra e o do Odorico, ele vai conversar em separado, para conhecer os 2 projetos também. Mas a questão salarial poderia ser acertada pelo clube Grêmio. Pensando no clube, seria o ideal. Mas eu acho até que deve ser de alguma maneira. Acho que Mas uma candidatura tentou derrubar o outro, tentou caçar o outro. Mas dentro dessa linha, eu acho que o Gauchinho deve ter posto na mesa dos 2 a proposta do Renato. E aí a discussão partiu daí. Eu acho que nesse caso aí, isso não é a mesma coisa que eu estou dizendo. falando da parte financeira. Pois é, da do parte Renato. financeira, eu acho que o Guerra e o Odorico deveriam ter a grandeza para defender os interesses do clube, se reunirem, vamos nesse limite, tá bom. E aí se negocia o clube e não as candidaturas. Que eu acho que é muito melhor para proteger os interesses do Grêmio. Não, entendi. Mas eu acho Pro que Renato serve assim, o né? resultado eu acho que deve dar no mesmo. Eu não levo fé nisso. Vamos colocar aí, Paulinho, a nossa enquete interativa. Renato ou Cudê? Renato ou Cudê? Vamos ver quem o torcedor do Grêmio quer. Tá equilibrado, hein? Tá na margem de erro, hein? Cudê 54, Renato 46. Isso aí é Colorado querendo o Cudê no Grêmio. Não é Colorado Ross. querendo o Cudê no Grêmio. Não é. A gente volta amanhã ao 12h30.